Bom, nós estamos falando sobre planos, né? Sobre planos. E em planos nós vimos a sua equação, que é a sua equação geral. Equação geral, né? Mas também tem a sua forma parametrizada também, mas que não é bem complicado. Na prática ela não é tão útil, tá? Agora vamos ver algumas características, né, de acordo com essa equação, o que acontece, né? Analisando esses termos, né, A, B, C, D, né, podemos identificar posições em que o plano vai ocupar, né, no espaço, né? Então, pensando aqui pelo D, né? Se o D é igual a zero, né? Então significa que 0, 0, 0 é solução. É solução da equação. Solução da equação, né? Significa o quê? Que se eu tenho aqui 0, né, vou ter ax mais by mais cz igual a 0, né? Se d é igual a 0, e aí a vezes 0 mais b vezes 0 mais c vezes 0, obviamente vai dar 0. Né? Ou seja, a equação define um plano, né, que passa pela origem. Então, o plano contém a origem. Então, contém a origem. Aí, considerando D diferente de zero, obviamente, né, ele não vai conter a origem, né? Então, agora, segunda situação, né, observando o A. O A ele pode ser igual a zero, né? Considerando aqui B e C diferente de zero. O que vai ocorrer, né, nessa situação? Minha equação ela fica da forma y mais cz, um d qualquer aqui, né, igual a zero. Né? O d pode ser até zero se você quiser, mas vamos deixar isso indiferente. Tá? Então, quando isso acontece, o vetor normal, né, é da forma 0bc. Né? E se o vetor é da forma 0bc, ele é paralelo, né, aos planos OY, né, e também ao plano OYZ, né, porque tem as direções J, K, né? Isso aqui define as duas direções, a direção J e a direção K. Tá? E se o vetor normal ele é paralelo, né, ao plano OXY, tá? Vamos ver como é que seria esse tipo de situação. Né? O vetor normal, né, ele é paralelo a YZ. Aqui está o meu eixo X, aqui está o meu eixo Y, aqui está o meu eixo Z. Então, o meu vetor normal está paralelo aqui a esse plano aqui por trás. Tá? Contendo os eixos OY e OZ. Tá? O que vai acontecer com o meu plano, né, que ele é perpendicular a esse vetor normal? Tá? Ele será obrigado a ser paralelo ao eixo OX, devido a isso aqui. Uma outra maneira de você averiguar, né, é que o plano, né, a direção dele, por ser paralela ao plano OXY, vetor normal,
essa direção ela é ortogonal ao eixo x, ou seja, o vetor normal ele é perpendicular ao x. E se o vetor normal é perpendicular ao x, então OX ele é paralelo ao plano π, vamos colocar aqui, ao plano π. Ou seja, se o meu A for zero, o meu plano ele fica paralelo ao eixo OX. Evidentemente, se eu for pensar, terceiro caso aqui, pelo meu B sendo igual a zero, né? E considerando A diferente de zero e B diferente de zero, D aqui não faz a menor diferença, né? A história se repete. O meu vetor normal, ele é paralelo a quem agora? Vou botar aqui a equação do plano. Aqui eu vou ter AX... Professor, Oi. não seria C diferente de zero nesse daí? Calma aí, só um instantinho. Deixa eu admitir que tem um monte de galera aqui. C diferente de zero. Correto. Então aqui eu vou ter AX CZ mais D igual a zero. A minha equação fica dessa forma, né? Bom, novamente o que? O meu plano, ele acaba sendo paralelo a quem? Agora o meu plano acaba sendo paralelo ao OXZ, né? Por causa do meu vetor normal, perdão. Ele é paralelo a OXZ. E se ele é paralelo a OXZ, ele é perpendicular a OY, tá? E se o vetor normal é perpendicular ao Y, então o plano π ele acaba sendo paralelo ao eixo OY. O quarto caso, agora eu tenho A diferente de zero, B diferente de zero e agora o C igual a zero, né? Bom, se para A igual a zero deu paralelo ao eixo AX, se B é igual a zero deu paralelo ao eixo AY, obviamente, se o C é igual a zero, o meu plano π ele vai ser paralelo ao eixo OZ. Tá? E aí você combina, né? Várias combinações. Né? Então você pode considerar aqui 2.1, digamos assim. Eu pego aqui o meu A igual a zero e o meu B também igual a zero, né? O C aqui podendo ser diferente de zero. Então você vai juntar as duas coisas, né? Quais são as duas coisas? Essa com essa. Então meu plano π ele acaba sendo paralelo tanto ao eixo AX quanto ao Y. Então ele fica paralelo a OXY. Né? Se eu tenho 2.2, digamos aqui, né? Se eu pego aqui o A igual a zero e o C igual a zero, né? Então eu vou combinar esse com esse. Então meu plano π ele fica paralelo a OXZ. Tá? E eu tenho ainda, digamos aqui, um 3.1, né? Para combinar aqui, né? 3.1, se eu junto aqui o B igual a zero, o C também igual a zero. Né? Botei A e C, né? Aqui eu botei A e B, agora falta B e C, e aqui com A diferente de zero. Tá? Então o meu plano agora, ele fica paralelo a quem? A quem? A OYZ. Nós vamos OYZ. É sempre paralelo àquilo que está faltando, né? Então se você olha a tua equação, digamos aqui, eu apresento uma equação aqui. 3x menos 2z mais 3 igual a zero, por exemplo. É a equação de um plano, né? Quem é que está faltando aqui? Né? Está faltando o y, né? O y está ausente. Tá? Então significa que esse plano aqui, ele é paralelo ao y. Né? Ok? Um plano paralelo a exatamente
aquele eixo que está faltando, né? Então, se eu escrevo aqui 5y mais 4 igual a 0, quem é que está faltando aqui? Está faltando x e está faltando z, né? Nessa equação, né? Então, significa que esse plano aqui, ele vai ser paralelo a quem? A O, x, z. Né? E é fácil de você perceber aqui nesse caso aqui que a sua equação ela pode ficar simplificada como sendo menos 4 sobre 5, né? Passa o 4 do lado de cá, pega o 5, passa dividindo. Então essa equação ela equivale a essa expressão aqui, né? Ou seja, indiferente do que acontece com o x ou com o z, o meu y é uma constante. O meu y é sempre menos 4/5. Se eu for visualizar isso aqui no espaço, né? Aqui eu tenho meu eixo x, aqui tem meu eixo y, aqui está meu eixo z. Né? E aí, aqui do lado de cá tem os negativos, né? Então aqui eu tenho aqui menos 4/5. Menos 4/5. Então significa o quê? Que o meu plano, ele tem que satisfazer para o y sempre igual a isso aqui. Agora, x faz a menor diferença. Então ele fica um plano aqui, ó, passando por esse pontinho aqui, né? Paralelo a quem? A esse plano OXZ. Tá vendo? Então aqui eu tenho um OXZ e aqui eu tenho um plano onde não importa qual é o valor do X, não importa qual é o valor do Z, o que interessa é que meu Y sempre será menos 4/5. Então ele fica paralelo ao plano OXZ. Bem, agora, tem a última. Claro, se você coloca, por exemplo, o D também igual a 0, então vamos dar um exemplo aqui um pouco mais, digamos que eu venho aqui e coloco 5x menos 3y igual a 0. Então aqui está faltando z, não é? E o meu D é igual a 0. Né? Meu D é igual a 0. Bom, se ele está faltando z, significa que o meu plano ele já é paralelo ao eixo OZ. Ok? Ele é obrigado a ser paralelo ao eixo OZ. E mais ainda, o meu D sendo igual a 0, isso implica o quê? Que o π passa pela origem. Ele é obrigado a passar pela origem. Se ele passa pela origem e ele é paralelo ao eixo OZ, ele não tem saída. Ele é obrigado a conter o eixo OZ. Por quê? A origem das coordenadas pertence ao eixo OZ. Se o plano é paralelo a essa retinha aqui e passa por esse ponto, não tem saída. Ele é obrigado a conter todo o eixo. Ele é obrigado a conter todo o eixo. Okay? Então, quando falta o D e falta alguma variável, ele vai conter exatamente o eixo daquela variável. Faltou a variável Z e o D igual a 0 contém o eixo OZ. Faltou a variável X e o D igual a 0 contém o eixo OX. Faltou a variável Y e o D igual a 0, então contém o eixo OY. Tá? Faltou duas, né? Faltou X e Y e D igual a 0. X e Y. Então eu vou ter Z igual a 0, olha só. Faltou X e faltou Y. E o meu D igual a 0, então significa que essa vai ser a equação, Z igual a 0. E qual é a equação que tem Z igual a 0? É o plano XZ. O plano XZ, né, são todos os pontos, XY. XY são todos os pontos cujo Z é igual a 0. Tá? Então ele vai conter o eixo X, vai conter também o eixo OY. Ok? Muito bem. Agora vamos à situação em que
Ninguém é zero, né? Todo mundo é não nulo. Que é quinto caso, né? Quinto caso. A diferente de zero, B diferente de zero, C diferente de zero e o D diferente de zero. Bom, é óbvio que não passa pela origem, né? Não é paralelo ao eixo AX, não é paralelo ao eixo AY e também não é paralelo ao eixo OZ. Não vai acontecer nenhum paralelismo. Então, se eu for fazer o desenho desse plano, né, em perspectiva, tá, ele vai atravessar os três eixos, né? Atravessa o eixo AX, atravessa o eixo AY e atravessa o eixo AZ. Aqui eu vou ter um ponto, vou chamar ele de P. Aqui eu vou ter um ponto Q e aqui eu vou ter um ponto R. Ok? Formando aqui um tetraedro. Esse tetraedro vai estar em, sei lá, qualquer um desses triedros formados aqui pelos eixos, né? Aqui eu estou botando aqui numa situação simples, né? Onde ele está localizado aqui no primeiro triedro, né? Primeiro triedro. Aqui eu tenho uma grandeza P, aqui eu tenho uma grandeza Q e aqui eu tenho uma grandeza R, tá? Então P, Q e R são grandezas, tá? São grandezas. E essas grandezas vão determinar as coordenadas dos pontos, né, de interseção, né, com os eixos coordenados. Quando eu atravesso o P, a grandeza vai definir aqui, o meu ponto P aqui, ele tem P00, né? O meu ponto Q é 0Q0 e o meu ponto R é 00R. Ok? Então, cada grandeza define o seu respectivo ponto. Bom, tendo essa formata, a minha equação ela vai estar completa. Tá? X mais BY mais CZ mais D igual a zero. Tá aqui perfeitinho, completinho. Ok? Eu vou fazer uma manobra aqui. Qual é a manobra que faz? Vamos pegar esse D e passar para o lado de cá. Então, vou ter aqui AX mais BY mais CZ igual a menos D. O D é diferente de zero, né? Tá aqui, o D é diferente de zero. Então, eu posso dividir tudo aqui por esse menos D. Ok? Vamos dividir tudo por menos D. E aí eu vou escrever isso aqui como sendo X dividido por menos D sobre A, Y dividido por menos D sobre B, né? E aqui eu tenho Z dividido pelo menos D sobre C igual a. Tá? Então eu afirmo para vocês que esse menos D sobre A vai ser exatamente o Pzinho que aparece aqui. Esse menos D sobre B, ele vai ser exatamente o Qzinho que aparece aqui. E o menos D sobre C, ele vai ser o R, né? Esse é o R. Tá? Por quê? Porque é exatamente, né? Quando você faz... Quem é o ponto P? O ponto P aqui é 0, 0, 0, perdão, é P 0, 0, né? P 0, 0. Isso aqui pertence ao plano.
Como está dito aqui, o ponto P pertence ao plano. Se ele pertence ao plano, não satisfaz. Se ele satisfaz, então aqui eu vou ter P dividido por menos D sobre A. Aqui vai entrar 0. Aqui também vai entrar 0. E aqui eu vou ter 1, né? Ou seja, esse aqui desaparece. Sobra aqui o meu P é exatamente o menos D sobre A. Ou seja, quando eu faço essa manobra, né, eu escrevo uma nova equação, onde aqui eu vou ter x sobre P mais y sobre Q mais z sobre R igual a 1. E o interessante desse formato é que ele apresenta 3 pontos, né? Os 3 pontos de contato com os eixos coordenados, né? Então, o primeiro valor aqui é onde vai atravessar o eixo AX, o segundo valor é onde vai atravessar o eixo AY, e o terceiro valor é onde atravessa o eixo AZ, né? Isso aqui é o que nós chamamos de equação segmentária do plano. Equação segmentária do plano. Que determina esses 3 segmentos, né? Segmentos determinados pela origem de coordenadas e os pontos de contato com os eixos coordenados. Por exemplo, vou pegar um exemplinho. Então, por exemplo, escrever a equação segmentária. Escrever a equação segmentária do plano. Vou botar aqui. 3x menos 2y mais 4z menos 24 igual a 0. Por exemplo. Ok? Como é que eu faço? Bom, vou passar o 24 para o outro lado, né? Eu vou ter 3x menos 2y mais 4z igual a 24. Agora eu divido tudo por 24. Qual o objetivo? Disso aqui se transformar em quem? Em 1. Então, sempre a sua intenção é fazer com que isso aqui vire 1. Então, divida por ele mesmo. Então, eu vou ter aqui 3x sobre 24 menos 2y sobre 24 mais 4z sobre 24 igual a 1. Aqui tem simplificações, né, para serem feitas. E aí eu vou ter aqui x sobre 8 menos, vou colocar o menos logo aqui embaixo, então mais y sobre menos 12. Tá? E aqui eu tenho z sobre 6 igual a 1. Então, quem são as grandezas? P vale 8, Q vale menos 12 e o Czinho, perdão, o R vale 6. Se eu quiser fazer o desenho, eu tenho que fazer de acordo com as grandezas que forem aparecendo, né? Então, aqui é a grandeza sobre OX, aqui é a grandeza sobre OY, aqui é a grandeza sobre OZ. Né? Então, ele vai cortar o eixo OX na parte positiva, ele vai cortar o eixo OY na parte negativa e ele vai cortar o eixo OZ na parte positiva. Então, aqui eu tenho X, aqui eu tenho Y, e aqui eu tenho Z. Então, ele corta em 8, vou botar o 8 mais ou menos aqui. Ele corta em 6 no Z, né? Vou botar o 6 aqui. E ele corta em 12, negativo, então menos 12. Okay? Então, são esses 3 pontinhos aqui, ó.
formando um plano que está atravessando um outro diedro que não é o primeiro, né? Se você quiser saber qual é a posição do diedro que está cortando, né? Vai contando no sentido do anti-horário, tá? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Ele vai cortar o quarto triedro. Lá embaixo aparecem mais 4, né? Aí volta de novo. Abaixo do 1 tem o quinto, sexto, sétimo e o oitavo. Então, embaixo desse aqui tem o 8, embaixo desse aqui tem o 5, embaixo desse aqui tem o 6, embaixo lá de trás tem o 7. Tá? Muito bem. Existem alguns problemas, né, que a gente pode, né, transformar num probleminha, né, numa situação em que podemos inventar, né? Então, por exemplo, obtenha a equação do plano que corta os eixos coordenados formando. Vamos começar com esse aqui. Começar um pouco mais fácil. Corta os eixos coordenados em grandezas diretamente proporcionais a 3 menos 1 e 4, 3 menos 1 e 4, e que passa, né? Que passe que seja paralelo ao plano pilinha, não pi, né? Pilinha. Não, aí não vai dar. Tem que citar proporcionais. Não pode. Senão já vai fugir aqui a regra. Que seja paralelo, não. Esse aqui que dá errado. Aqui, bom, proporcionais. Que passe pelo ponto P, vou botar aqui, 5 menos 1 e 3. 5 menos 1 e 3. Ok. Aí vai dar certo. Ok. Vamos lá. Eu estou falando que ele corta os eixos coordenados, né, em grandezas diretamente proporcionais a esses valores. Ou seja, significa que o meu P está para 3, assim como o meu Q está para menos 1, assim como o meu R está para 4, né? Então, são diretamente proporcionais, tá? Isso aqui vai dar uma constante, vou botar aqui
K. Ok? Então, isso significa dizer o quê? Que o meu P é 3K, o meu Q é menos K e o meu R é 4K. Quando eu descobrir o valor do K, eu encontro P, Q e R. A minha equação, ela é x sobre P mais y sobre Q mais z sobre R igual a 1. Então, em vez de eu colocar P, Q e R, eu vou colocar 3K menos K e 4K. Então, tenho x sobre 3K, y sobre menos K e z sobre 4K. Isso aqui tem que dar 1. Ok? Gente, deixa eu aparecer mais aqui. Se aparecer, vocês me chamam, tá? Bom, aí chegamos a essa equação, né? Que depende do K, né? E aí, como é que eu vou descobrir o K? Ah, só usar o ponto. Tá aqui, ó. Olha o ponto de presente aqui. Então, você substitui o ponto. Você substitui o ponto. Então, substituindo P na equação, né? O que eu vou ter? O que eu vou ter? Aqui, Eduardo. Eu vou ter 5 sobre 3K mais menos 1 sobre menos K mais 3 sobre 4K, isso aqui igual, né? Então aqui eu tenho 5 sobre 3K, mais 1 sobre K, mais 3 sobre 4K igual a 1. Então eu tiro aqui o MC, né, que vai dar 12K, né? Então multiplica aqui tudo por 12K, né? Para facilitar, né? Multiplicando tudo por 12K, vai cancelar aqui, né? Vai simplificar 12 com 3, vira 4, 4 vezes 5, 20. Né? Aqui cancela o K, fica 12. Aqui simplifica o 12 com 4, vira 3, né? Perder 3 é 9. 9. E do lado de cá fica 12K. Né? Então, 29, 41. 41 igual a 12K. Então, o K vale 41, 12 avos. Né? 41, 12 avos. E aí você vai descobrir P, Q e R. Então, quem é o P? O P é 3 vezes isso. Vai ficar 41 quartos. Quem é o Q? O Q é menos isso. Então, é menos 41 dozeavos. E o R é 4 vezes isso. Então, o R é 41 terços. E aí você volta para a equação, né? Como está aqui. Então, vai ter x 41 quartos, y menos 41 dozeavos, mais z 41 terços. Isso aqui é igual a 1. Tá? Invertendo aqui, eu tenho 4x por 41, eu tenho menos 12y por 41, e eu tenho 3z por 41, igual a 1, multiplico 41 para facilitar, então vai ter 4x menos 12y mais 3z, 41 vem para cá, né? Multiplicando, então volta para cá, menos 41 igual a 0.
Essa é a equação do plano, né? Que vai cortar os eixos em grandezas proporcionais a 3 menos 1 em 4 e ainda vai passar por esse pontinho π que aparece aqui. Ok? Bom, aí tem vários problemas que a gente pode inventar a partir desse problema, ok? Para finalizar essa parte de planos, né, que eu quero já falar sobre retas, o equivalente ao feixe de retas, né, quando a gente fala de retas lá no varredores, vou falar de feixe de planos. Tem 2 alunos querendo entrar, ninguém me fala nada. Bom, nós vimos que quando você tem 2 planos, né, A1x mais B1y mais C1z mais D1 igual a 0. Né? Tem um outro plano, B2x mais C2y D. A2x mais B2y mais C2c mais D2 igual a 0, né? Que eu tenho π1 e que eu tenho π2. Quer dizer, quando eles se interceptam, né? Quando existe uma interseção entre eles, né? Ou seja, eles se cruzam, a interseção é não vazia, né? Isso aqui é uma reta, né? Isso aqui é uma reta. É uma reta, né? E para isso aqui acontecer, né? É necessário o suficiente que uma dessas coisas aqui, né? Seja diferente. Uma dessas. Ou isso aqui tem que acontecer. Ou isso aqui tem que acontecer. Tá? Se isso aqui acontecer, já vai ser uma reta. Se isso aqui acontecer, também vai ser uma reta. Eles vão se interceptar. Só não vai dar uma reta se as duas coisas não acontecerem. Ou seja, se isso aqui der igual e isso aqui der igual. Se der igual os dois, os três são iguais. E os três são iguais implica que os dois planos são paralelos. Então eles não vão se cruzar, né? É claro, não estou analisando o D, né? Mas o fato de cruzar, né, de se interceptar formando uma reta, basta eu analisar essas duas coisas. Uma dessas duas tem que valer. Ok? Muito bem. Aí, feito isso, eu tenho a solução por um sistema, né? A1x mais B1y mais C1z igual, mais D1 igual a 0, né? A2x mais B2y mais C2z mais D2 igual a 0. Esse sistema aqui forma a reta de interseção é dado por esse sistema, tá? Tendo conhecimento dos planos, né, que formam aquela reta, as combinações lineares, né, das equações, né, se eu pego aqui alfa e multiplico por A1x, não vou escrever essa expressão toda de novo aqui não, tá? Digamos que eu pego essa expressão aqui, asterisco, eu pego essa expressão aqui, enorme, tá? 2 asterisco, ok? Aí eu venho aqui, alfa, e multiplico por asterisco, mais beta, e multiplico pelo 2 asterisco, né? Igual a 0, né? Isso aqui forma uma nova equação. Forma a equação
de um plano. Um plano. Para todo alfa e para todo beta que eu quiser, né? Todo alfa e todo beta que eu quiser. Eu vou formar uma nova equação de plano que em tal plano contém a reta R. Por quê? Porque se todos os pontos da reta satisfazem a essas duas equações, todos os pontos da reta também vão satisfazer a essa equação, já que vai dar zero aqui e vai dar zero aqui. Né? Então, o ponto, a reta R, ela vai estar contida nesse plano aqui. Né? Então, essa expressão aqui, né, vamos botar aqui, expressão I. A equação I é chamada de feixe de planos. Note que, na mesma coisa que acontecia com a reta, se eu tenho o meu alfa igual a zero, a equação, na realidade, vai definir o segundo plano. Se eu tenho beta igual a zero, né, a equação vai definir o primeiro plano. Né? Como esses dois planos já estão apresentados ali, eu não preciso representar eles pelo feixe. Né? Então, eu vou considerar uma desses parâmetros, alfa ou beta, diferente de zero. Então, vamos supor aqui, né? Supondo alfa diferente de zero, né? Nesse caso aqui, não definindo o segundo plano, né? Não definindo π2, né? Porque se o alfa é diferente de zero, não vai se construir o π2, tá? Pode construir o π1, porque o beta pode ser zero, o alfa não. Aí eu vou tomar, né? Tomamos lambda igual a beta sobre alfa, né? E aí a minha equação, né? O I, ele vai tomar um novo formato, né? O I, ele vai ser escrito como sendo aquele mesmo asterisco, né? Essa equação aqui, mais lambda que multiplica, né, a outra expressão enorme aqui, como eu vou escrever. Tá? Porque basta eu passar o alfa aqui dividindo. Eu divido tudo por alfa, né? Divido tudo por alfa, aqui vai virar 1 e aqui vai ficar beta sobre alfa. E beta sobre alfa é lambda. Tá? Então, isso é uma maneira mais simples, né? Porque eu tenho um único parâmetro. Aqui eu tenho dois parâmetros. Aqui só tenho um único parâmetro, o que facilita a nossa interpretação. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo que envolva o feixe de planos. Ok? Então, por exemplo, obtenha a equação do plano que contém, melhor dizendo, né? Que contém a reta de interseção. A reta de interseção. A reta de interseção entre os planos π1, que cagância que eu fiz, cara. π1
2x menos y mais 3z menos 1 igual a 0. E π2 x mais 3y mais z menos 2 igual a 0. Tá? Tem a equação do plano que contém a reta de transição entre os planos. Aí vou colocar aqui algumas opções. Ok? Algumas opções. Letra A. Que passe pela origem. Que passe pela origem. Segundo, que seja paralelo a OX. Que seja paralelo a OY. B. Que seja paralelo a OZ. Nem sei se vai dar. Estou inventando aqui, tá? Assim. E letra E. Que corte os eixos coordenados formando um tetraedro. Será que eu consigo? Vamos ver, né? Um tetraedro, estou inventando aqui, hein? Um tetraedro de volume 3. Volume 3. Bom, vamos lá. Então, primeiro eu quero... São 5 itens, né? São 5 planos, né? E todos eles contendo a interseção entre os dois planos. Então, eu vou ter que montar aqui o feixe de planos. Então, o feixe de planos, né? Feixe de planos que contém aquela reta, né? É simples. Como é que seria? É 2x menos y mais 3z mais 1, menos 1. Aí vem lambda que multiplica x mais 3y mais z menos 2, isso aqui dando 0. Ok? Esse é o feixe de planos. Então, todas as minhas respostas serão obtidas a partir do feixe de planos. Tá? Agora, vamos lembrar, se ele passa pela origem, né? Acabei de falar agora, nessa aula, o D, ele tem que ser 0, né? Então, quando eu monto isso aqui, eu tenho que saber qual vai ser a constante. Então, na letra A aqui, a minha constante é o quê? É menos 1, né? O meu D aqui é quem? Na minha expressão. Vai ser menos 1. Posso até arrumar aqui para vocês visualizarem melhor, né? Vamos arrumar isso aqui. Então, vou ter aqui 2 mais lambda que multiplica x, né? Que tem aqui. Depois, menos 1 mais 3 lambda que multiplica y.
3 mais lambda, que multiplica Z, e minha constante é menos 1 menos 2 lambda, igual a zero. Então, o meu D é isso aqui, o meu C é isso aqui, o meu B é isso aqui, e o meu A é isso aqui. Ok? Então, no primeiro item, eu tenho que, para ele passar pela origem, o D tem que ser igual a zero. Se o D tem que ser igual a zero, então menos 1 menos 2 lambda tem que ser zero. E isso significa que o lambda vai ser menos 1 sobre 2. Né? E aí eu volto para a minha expressão, eu tenho 2x menos y, ou vim para cá, né? Fazendo a conta direto, já que está arrumado aqui, né? Certo? Então aqui eu tenho 2 menos meio. 2 menos meio vai dar 3 meios. X, né? E aqui eu tenho menos 1 menos 3 meios. Menos 1 menos 3 meios fica menos 5 meios. Y. Né? E aqui eu tenho 3 menos meio. 3 menos meio vai ficar 5 meios. 5 meios. É óbvio que aqui é zero, né? Então, só multiplicar por 2 aqui, eu tenho 3x menos 5y mais 5z igual a zero. Esse é o plano que contém a interseção desses dois planos e que passa pela origem. A letra B, ele é paralelo ao x. Para ser paralelo ao x, né? E aí eu tenho que isso aqui que vai dar zero, né? Então, o A tem que ser zero. E se o A é igual a zero, então eu tenho 2 mais lambda igual a zero. Ou seja, lambda é igual a menos 2, né? E aí pronto, aqui vai se anular, aqui eu vou ter menos 4y, né? Aqui eu vou ter z, aqui eu vou ter 3 igual a zero. Muito fácil, né? Bem super tranquilo, tá? A letra C, agora é o y. Para ser o y, então b é igual a zero. E se o b é igual a zero, aí eu tiro aqui que menos 1 mais 3 lambda é igual a zero, então o lambda é 1/3. Faz a conta de novo. Pega 1/3, coloca aqui. 2 mais 1/3. 6, 7/3. 7/3 de x. Aqui vai dar zero, né? Aqui vai dar zero. Então aqui 3 mais 1/3. 9, 10/3. 10/3 de z. Aqui vai ficar menos 6. 3. Com menos 6, menos 9. Né? Menos 9. Não. Eita. Não conta errado. Fica menos 3, menos 2. Menos 3, menos 2, menos 5. Menos 5/3. Igual a zero. Então, divide aqui, multiplica por 3. Então, fica 7x mais 10z. Menos 5 igual a zero. Ok? Vamos apagar aqui. Vai vir a letra D. A letra D. Agora é o Z. Então, para ser o Z, então meu C tem igual a zero, né? Letra D. C é igual a zero. Se o C é igual a zero, então eu tenho fácil. 3 mais lambda é igual a zero. Então, lambda é igual a menos 3. Lambda é igual a menos 3. Ok? Muito bem. E aí eu volto para cá, né? Então vai ficar menos x. Aqui menos 3. Menos 9, menos 10. Menos 10 y, ali que se cancela, né? Vai ficar zero. Menos 3, 6, 5, né? Igual a zero. Então, essa é a equação do plano paralelo ao Z. E por último,
né? E por último, é aí que vem o complicado. Por último, eu tenho que fazer, né, para obter que corte os eixos coordenados formando um tetraedro de volume 3, eu tenho que achar a equação segmentária. Tá? Então, letra E, né? Ou seja, eu vou passar o D para o lado de lá, né? Ou, lembrando, quem é o P? P é quem? P é menos D sobre A. Quem é o Q? Para ficar mais fácil, é menos D sobre B. Quem é o R? É menos D sobre C. Né? Então aqui eu tenho que o P é 1 mais 2 lambda dividido por 2 mais lambda. Quem é o Q? Quem é o Q? De novo, 1 mais 2 lambda dividido por menos 1 mais 3 lambda. E quem é o R? É 1 mais 2 lambda dividido por 3 mais lambda. 3 mais lambda. Correto, né? Na hora de calcular o volume 3, não pode esquecer isso. Na hora de calcular o volume tetraedro, vamos pensar aqui, né? Isso é criativo, né? Tetraedro aqui. Aqui eu tenho P, aqui eu tenho Q, aqui eu tenho R, né? Bom, o volume aqui é o quê? É o volume de uma pirâmide, né? Que é a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, aqui vai ser igual a P vezes Q vezes R dividido por 2 e finalmente por 3, então fica por 6. Só que aqui o P e Q e R podem ser negativos, né? Então você coloca em valor absoluto. Isso aqui tem que dar 3. Tem que dar 3. Tá? E aí temos um problema, né? Essa é uma conta extremamente difícil, né? Uma conta aqui, onde eu vou ter 1 mais 2 lambda elevado ao cubo, vai aparecer isso aqui em cima, né? Dividido por 2 mais lambda, menos 1 mais 3 lambda, 3 mais lambda, né? Igual a 3. Né? Bom, aí eu tenho duas opções, pode ser positivo ou pode ser negativo. Então eu tenho aqui que 1 mais 2 lambda elevado ao cubo é igual a 3, que multiplica essa expressão aqui. 2 mais lambda, menos 1 mais 3 lambda, 3 mais lambda. Ou 1 mais 2 lambda ao cubo igual a menos 3, que multiplica 2 mais lambda, menos 1 mais 3 lambda, 3 mais lambda. Tá? Ou seja, são equações do terceiro grau. Né? Em cada uma tem uma solução real. Em cada uma tem ao menos uma solução real. Ou seja, eu vou ter duas respostas, né? Uma para aqui e outra para cá. Só que não é uma tarefa fácil, tá? Resolver uma equação do terceiro grau. Então, só para mostrar que às vezes um probleminha de geometria analítica pode virar um problemão, né?
que nem sempre vai dar uma equaçãozinha que você vai conseguir resolvê-la facilmente, tá? Embora tenha métodos para isso, né? Fórmulas até para resolver a equação de terceiro grau, mas não vamos entrar nesses detalhes, ok? E como eu inventei aqui o problema aleatoriamente, obviamente, a solução não vai ser aquela solução que você tem os métodos de tentativas, né? Que facilitam, né, a obtenção, tá? Ok, gente, então essa parte termina, né, o nosso estudo de planos. Não vou começar retas, e já está ficando avançado o tempo dessa aula, tá?